Toda segunda e quinta-feira à noite, nos últimos 19 anos, eu dirijo minha velha picape Chevrolet 1962 pela sinuosa estrada da montanha. Estaciono no mesmo acostamento surrado, perto da antiga torre de vigia, e caminho pela familiar trilha de pouco mais de 1 quilômetro para deixar comida no imenso carvalho oco que se ergue na beira da mata fechada. Meu marido acha que estou alimentando os perus selvagens que perambulam por estas colinas. Meus vizinhos, os poucos que tenho, presumem que sou algum tipo de amante da natureza excêntrica com tempo de sobra. A verdade é algo muito mais extraordinário. Algo que a maioria das pessoas nunca acreditaria, mesmo que eu jurasse sobre uma pilha de bíblias. Eu venho deixando comida para a mesma criatura desde 1953. Um ser que existe em lendas e histórias de fogueira, mas que eu sei ser tão real quanto as antigas montanhas que cercam minha casa. Meu nome é Eleanor Whitmore e tenho 55 anos. Passei a maior parte da minha vida adulta trabalhando como topógrafa florestal nestas montanhas Apalaches da West Virginia. Primeiro como uma jovem assistente de campo recém-saída da faculdade, depois como topógrafa sênior e agora, na minha semi-aposentadoria, como consultora para o Departamento de Parques Estaduais. Estas florestas estão entrelaçadas na minha alma. Nasci à vista destes cumes, fui criada em uma cabana a menos de 8 quilômetros de onde vivo agora e imagino que morrerei com o cheiro de pinho e cicuta em minhas narinas. Mas não foi até o outono de 1953 que eu realmente entendi que não estava sozinha nestes antigos vales. Que outra coisa chamava estas montanhas enevoadas de lar. Algo notável e merecedor de proteção. Algo que mudaria minha vida para sempre. Aquela noite de segunda-feira, em outubro de 1972, estava fresca e silenciosa, com os primeiros toques da cor do outono atingindo os cumes mais altos. O tipo de noite que faz você parar e simplesmente inspirar a beleza do mundo. Carreguei a caçamba da minha velha picape, com os suprimentos de sempre. Uma sacola de lona contendo peras frescas do meu pequeno pomar, presunto defumado do porco que havíamos abatido no outono passado, um grande pote de geleia de amora que eu tinha feito em agosto e um pão de milho fresquinho que eu havia assado naquela mesma manhã. Coisas simples, oferendas humildes, mas que eu sabia que seriam recebidas com apreço. A subida pela estrada da montanha levou quase meia hora, com minha picape gemendo sobre o cascalho grosso e as raízes expostas que formavam o que passava por estrada por aqui. Passei pelas ruínas da antiga operação da Whitmore Coal Company, o empreendimento do meu avô, abandonado há quase 15 anos, desde que as jazidas se esgotaram e as empresas maiores moveram suas operações mais para o sul. As florestas aqui estavam lentamente se curando, jovens carvalhos, bordos e choupos tulipa recuperando as encostas marcadas que haviam sido desmatadas na época da minha avó. Estacionei no meu lugar de sempre, uma pequena clareira onde antigamente se empilhava madeira, e coloquei a mochila nos ombros. O ar da noite cheirava a folhas em decomposição e fumaça de lenha de alguma cabana distante, e em algum lugar lá embaixo no vale, um corujão já começava seu chamado noturno. Eu já havia percorrido essa trilha tantas vezes que poderia navegá-la na escuridão completa, passando pela enorme rocha que chamávamos de Pedra do Pregador, descendo pelo denso matagal de rododendros que crescia tão fechado que bloqueava o céu, atravessando o pequeno riacho que corria frio e límpido sobre pedras lisas. E finalmente subindo a suave encosta até onde o antigo carvalho se erguia como uma sentinela na beira da mata selvagem e profunda. O carvalho tinha facilmente 400 anos, talvez mais. Seu tronco era tão maciço que 3 adultos não conseguiriam dar as mãos ao seu redor,
um raio o atingiu em algum momento no passado distante, escavando o centro e criando um abrigo natural que era perfeito para os meus propósitos. Protegido das frequentes chuvas da montanha, escondido do caminhante ocasional que se aventurava tão longe das trilhas marcadas, e posicionado na extremidade do território que eu passei a reconhecer como sendo dela. Desembalei minhas oferendas com cuidado, arrumando-as no espaço oco como eu havia feito centenas de vezes antes. Então, dei um passo para trás. Olhei para a floresta familiar que agora escurecia na luz que se desvanecia e permiti que minha mente voltasse à primeira vez que vim a este lugar. 19 anos e outra vida atrás. Outono de 1953. Eu tinha 36 anos na época, uma topógrafa florestal sênior, trabalhando em uma seção de floresta antiga a cerca de 5 quilômetros de onde eu estava agora. Era final de outubro e já tínhamos tido nossa primeira geada forte. As folhas caíam rapidamente, cobrindo o chão em tons de ouro, carmesim e marrom, e o ar tinha aquele toque cortante que dizia que o inverno não estava longe. Eu estava trabalhando sozinha naquele dia, conduzindo um levantamento de madeira para um proposto corte seletivo. Era um trabalho solitário, silencioso, e eu preferia assim. Eu tinha acabado de medir e marcar um grupo de grandes carvalhos brancos quando ouvi. Um chamado profundo e ressonante que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, ecoando nos afloramentos rochosos. Era diferente de qualquer som de animal que eu já tivesse encontrado. Não era um urso, não era um lince, não era um alce. Tinha uma qualidade que fez algo primitivo e ancestral se agitar no meu peito, um reconhecimento de algo poderoso e desconhecido. Fiquei perfeitamente imóvel, meu lápis congelado sobre meu caderno de anotações. O chamado veio novamente, mais perto desta vez. Meu primeiro instinto foi voltar para a minha picape e para a segurança. Mas algo me manteve no lugar. Curiosidade. Eu havia passado toda a minha vida adulta nestas matas e nunca tinha ouvido nada parecido com aquele som. Movi-me silenciosamente por entre as folhas caídas, seguindo trilhas de caça quando podia. Depois de cerca de 20 minutos, encontrei pegadas. Estavam impressas profundamente na terra macia perto de uma pequena nascente, e o formato fez meu fôlego parar na garganta. Pegadas com facilmente 43 centímetros de comprimento, com 5 dedos distintos, claramente visíveis na lama. Eram fundas, sugerindo algo de peso considerável, e espaçadas, indicando uma passada muito mais longa do que qualquer humano poderia ter. Segui as pegadas, meu coração batendo tão alto nos meus ouvidos que eu tinha certeza de que qualquer coisa a 1,5 km poderia ouvi-lo. A trilha me levou a uma pequena clareira em uma encosta virada para o sul. E lá, parcialmente escondida nas sombras profundas sob uma imensa cicuta, eu a vi pela primeira vez. Ela era enorme, pelo menos 2,30 metros de altura. Seu corpo era coberto por um pelo castanho avermelhado escuro, mais longo e grosso ao redor dos ombros e no topo da cabeça. Ela estava parcialmente de costas para mim, agachada ao lado de um cervo recém-abatido. Mas ela não estava comendo. Em vez disso, parecia estar examinando a carcaça com cuidado, metodicamente, de uma maneira que sugeria inteligência e propósito. Suas mãos, e eram claramente mãos, apesar do tamanho, moviam-se com uma delicadeza surpreendente enquanto ela trabalhava. E então ela fez um som, uma versão mais baixa e suave do chamado que eu tinha ouvido. Antes, em instantes, 2 figuras menores emergiram de trás do afloramento rochoso. Eram juvenis, percebi, talvez com 1,20 m de altura. Seus filhotes. E de repente, toda a cena fez perfeito sentido. Ela era uma mãe, ensinando seus jovens a processar a comida, a sobreviver.
Ela os guiava com gestos e vocalizações, mostrando-lhes quais partes eram seguras para comer, como esquartejar o animal eficientemente. Isso não era um simples comportamento animal. Era algo muito mais sofisticado, muito mais humano. Devo ter feito algum pequeno ruído. Talvez minha bota tenha escorregado em uma pedra solta, porque de repente a cabeça da fêmea adulta virou-se bruscamente na minha direção. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, fizemos contato visual. Seus olhos eram escuros, profundamente inteligentes e repletos de uma consciência que fez algo fundamental mudar dentro de mim. Ela não atacou, nem demonstrou agressividade. Em vez disso, reuniu seus filhotes com um gesto que era inconfundivelmente protetor e amoroso. E eles se moveram rápida, mas calmamente, para dentro da floresta, desaparecendo em segundos. Fiquei ali por um tempo muito longo, depois que eles sumiram, tentando conciliar a evidência dos meus próprios olhos com tudo o que me haviam ensinado sobre o que era e não era possível neste mundo. Naquela noite, de volta à minha pequena cabana, não disse nada ao meu marido Robert sobre o que eu tinha visto, o que eu poderia dizer. Ele teria pensado que eu tinha enlouquecido, mas eu não conseguia parar de pensar naquela família. Na manhã seguinte, coloquei comida extra na minha bolsa de trabalho. Restos de biscoitos, algumas fatias de maçã desidratada. Durante meu intervalo para o almoço, caminhei de volta àquela clareira e deixei a comida perto de onde os tinha visto. 3 dias depois voltei. A comida tinha sumido e havia pegadas frescas na terra macia. Então, deixei mais comida, e mais na semana seguinte, e na semana depois dessa. Aquele outono de 1953 foi o início de algo extraordinário. Um relacionamento que agora se estendia por quase 2 décadas, construído em nada mais do que oferendas regulares, observação paciente e respeito mútuo. Ao longo dos anos, aprendi seus padrões, suas preferências, suas rotinas. Ela preferia frutas e geleias à carne. Era cautelosa e deliberada, nunca se aproximando do local da oferenda enquanto eu estivesse por perto. Nos primeiros anos, eu nunca a via. Eu simplesmente deixava a comida e a encontrava desaparecida quando voltava. Mas com o tempo, isso mudou. Eu via vislumbres dela à distância, me observando das sombras. Então, ela começou a se mostrar mais abertamente, sempre a uma distância segura. A primeira vez que ela me permitiu vê-la claramente, sem recuar imediatamente, foi na primavera de 1958. Eu tinha chegado ao carvalho e a encontrei de pé na beira da clareira, apenas me observando com aqueles olhos inteligentes e avaliadores. Ficamos ali por talvez 5 minutos. Então, ela fez um gesto que interpretei como um cumprimento, tocando o peito e depois estendendo a mão em minha direção. Retribuí o gesto instintivamente. Ela fez uma vocalização baixa, quase como um zumbido de satisfação, e então se fundiu de volta à floresta. Senti como se tivéssemos cruzado algum limiar invisível. Em 1960, eu já havia aprendido que ela não estava sozinha. Havia uma comunidade inteira deles vivendo nestas matas profundas, talvez uma dúzia de indivíduos. Ela parecia ser a líder do grupo. Os 2 juvenis que eu tinha visto naquele primeiro dia haviam se tornado jovens adultos, e havia outros, incluindo o que parecia ser um macho idoso com o pelo quase todo grisalho, e outra fêmea adulta que parecia estar grávida. Eu lhes dei nomes em minha mente. A líder eu chamei de Tara. O macho idoso eu chamei de Grandfather. Minhas visitas de segunda e quinta-feira haviam se tornado uma parte tão fixa da minha rotina quanto tomar café da manhã. Robert há muito tempo parara de fazer perguntas, aceitando minhas explicações vagas sobre verificar a floresta. Ele era um bom homem, paciente e compreensivo. Talvez ele suspeitasse de algo da verdade, mas se ele sabia ou desconfiava, nunca me pressionou sobre isso. No outono de 1967,
algo mudou. Cheguei ao carvalho oco e encontrei Tara me esperando, bem ao lado da árvore. Ela segurava algo em sua mão maciça e, conforme me aproximei, ela estendeu em minha direção. Era uma pequena escultura, um pedaço de madeira moldado em uma forma reconhecível. Uma figura humana, simples, mas inconfundível, com os braços estendidos em nosso gesto de cumprimento. Ela tinha feito isso. Ela havia criado arte, uma representação minha, e estava me dando de presente. Aceitei com as mãos trêmulas, emocionada. Isso não era o comportamento de um animal. Era o ato de uma pessoa. Obrigada, eu disse, embora não soubesse se ela poderia entender. Obrigada por isso. Ela fez um som baixo que eu passei a reconhecer como contentamento. Então, ela tocou o peito e fez uma vocalização que soou algo como seu nome. Tara, ela disse, ou algo próximo a isso. Ela estava me dizendo seu nome. Não o nome que eu lhe dera, mas seu nome verdadeiro. Repeti para ela. Tara. Ela fez o som de contentamento novamente e depois apontou para mim. Ela queria saber meu nome. Eleanor, eu disse, tocando meu próprio peito. Meu nome é Eleanor. Ela tentou repetir, produzindo algo que soou como Elnor. Perto o suficiente. A partir daquele dia, eu era Elnor para ela e seu povo. Havíamos trocado nomes. Eu não era mais apenas a estranha humana que deixava comida. Eu era uma pessoa com uma identidade. O inverno de 1967 a 1968 foi rigoroso. A neve caiu cedo e permaneceu até tarde. Aumentei minhas visitas para 3 vezes por semana, carregando maiores quantidades de comida, montanha acima. Em uma noite de janeiro particularmente gelada, cheguei e encontrei Tara, esperando com todo o seu grupo familiar. Eles estavam magros, suas costelas aparecendo através de seus pelos grossos. Desembalei tudo o que havia trazido, o dobro da minha quantidade usual, e observei enquanto comiam com uma contenção que me tocou profundamente. Mesmo com fome, eles eram cuidadosos, garantindo que os jovens e os idosos comessem primeiro. Naquela noite, Tara fez algo que nunca havia feito antes. Ela se aproximou de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro selvagem e almiscarado de seu pelo. Ela estendeu a mão lentamente e colocou sua mão maciça em meu ombro. O peso era considerável, o calor surpreendente. Seus olhos encontraram os meus e neles vi algo que transcendia as espécies. Gratidão, reconhecimento, conexão. O outono de 1971 trouxe uma crise que testaria tudo. Cheguei ao Carvalho Oco em uma noite de segunda-feira e encontrei Tara esperando, não da sua maneira calma habitual. Ela estava agitada, andando de um lado para o outro, fazendo sons que eu nunca tinha ouvido antes. Chamados de aflição. Algo estava muito errado. Ela se aproximou de mim com urgência, gesticulando para que eu a seguisse. Isso era sem precedentes. Em todos os nossos anos, ela nunca me pedira para entrar em seu território. A fronteira sempre fora o Carvalho Oco. Mas agora ela estava claramente me pedindo para cruzar essa fronteira. Eu a segui sem hesitar. Ela me guiou para o fundo da floresta, por um terreno que eu nunca havia percorrido. Viajamos por talvez 1 hora antes de emergirmos em um vale escondido que eu nunca soube que existia, um santuário cercado por penhascos rochosos. Este era o lar deles. A comunidade inteira estava reunida ao redor de um abrigo natural formado por uma saliência de rocha. A atmosfera estava pesada de luto. Tara me guiou através do círculo de observadores silenciosos. E então eu vi. A fêmea que eu chamava de Hope, cujo nome real eu aprenderia a ser Kina, estava encolhida no fundo do abrigo, segurando um pequeno embrulho. Era seu bebê mais novo, nascido naquele verão, mas algo estava claramente errado. O bebê estava mole, fazendo fracos sons de angústia.
Kina olhou para mim com olhos cheios de esperança desesperada, e eu entendi. Eles sabiam que eu era diferente. Eles esperavam que eu pudesse ajudar. Aproximei-me lentamente. "Posso vê-la?" perguntei, meu tom transmitindo minhas intenções. Tara fez um som para sua irmã. Kina hesitou, depois estendeu lentamente o bebê em minha direção. A pequena era minúscula, coberta por um pelo macio e emaranhado de suor. Sua respiração era rápida e superficial. Quando toquei gentilmente sua testa, o calor me disse imediatamente o que estava errado. "Ela está com febre", eu disse. "Ela está doente." Examinei-a o mais cuidadosamente que pude. Suas orelhas estavam limpas, sua garganta não estava inchada, mas quando verifiquei sua boca, encontrei. Um pequeno dente estava saindo de sua gengiva, cercado por tecido vermelho e inflamado, que claramente havia infeccionado. O bebê estava com os dentes nascendo e a gengiva havia infeccionado, causando uma febre perigosa. "Eu entendo", eu disse, "mas preciso de remédio. Preciso voltar." Tentei explicar a Tara usando gestos. Fiz o movimento de sair e voltar. Apontei para o bebê e imitei dar-lhe algo. Ela pareceu entender que eu precisava sair e voltar com algo que pudesse ajudar. Acho que nunca dirigi tão rápido quanto naquela noite. Robert estava dormindo quando cheguei em casa. Fui ao celeiro onde guardávamos nosso gado e encontrei o que procurava: um frasco de penicilina veterinária. Não era o ideal, mas funcionaria. Calculei uma dose apropriada para o peso estimado do bebê, medi e adicionei um pote de mel para torná-lo mais palatável. Na manhã seguinte, disse a Robert que havia encontrado um animal doente que precisava de ajuda. Em 1 hora, eu estava caminhando de volta pela trilha. Tara estava me esperando no carvalho oco e juntas retornamos ao Vale Escondido. O bebê havia piorado durante a noite. Sua febre estava mais alta. Kina estava frenética. Tara teve que persuadir sua irmã por vários minutos antes que ela me permitisse aproximar novamente. Misturei a penicilina com mel, criando uma mistura doce. Então, com Kina apoiando a cabeça do bebê, administrei cuidadosamente o remédio, usando uma vareta lisa como uma colher improvisada. A espera que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Fiquei no vale por horas, vigiando a pequena doente, administrando doses adicionais. A comunidade permaneceu reunida ao nosso redor. Uma vigília silenciosa de esperança e ansiedade. No segundo dia, a febre do bebê começou a ceder. No terceiro, ela estava mamando novamente. No final da semana, ela estava claramente a caminho da recuperação. Eu tinha conseguido. Eu a salvara. A resposta da comunidade foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Eles se reuniram ao meu redor, fazendo sons de alegria e alívio. Kina me trouxe o bebê. Ela estava saudável agora, alerta e curiosa, estendendo as mãozinhas para tocar meu rosto. Kina fez um som, um nome. "Luna", ela disse, ou algo próximo a isso. O nome do bebê. "Luna", repeti. "Olá, Luna." Kina pegou minha mão e a colocou no peito de Luna, sobre seu coração. Então ela tocou seu próprio peito e depois o meu. Era um gesto que eu tinha visto o macho idoso Kong-A usar. Um gesto que significava laço, conexão, família. Ela estava me reconhecendo como parte da família estendida de Luna. Ela estava me agradecendo da maneira mais profunda que seu povo conhecia. Os meses que se seguiram aprofundaram meu relacionamento com a comunidade de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Minhas visitas agora frequentemente se estendiam até o próprio Vale Escondido. Eles me aceitaram totalmente, me recebendo em seu santuário particular. Observei suas rotinas diárias, suas complexas interações sociais, seus métodos de comunicação. Eu os vi usar ferramentas simples, praticar uma forma de medicina herbal e até mesmo realizar cerimônias que só poderiam ser descritas como funerais para seus mortos. Eles não eram animais, eram um povo, diferentes de nós, mas um povo mesmo assim.
Robert finalmente notou as mudanças na minha rotina. Uma noite, enquanto eu me preparava para a minha viagem de quinta-feira, ele finalmente perguntou: Eleanor, o que realmente está acontecendo lá em cima? Eu confiei em você por quase 20 anos. Acho que mereço saber a verdade. Sentei-me em frente a ele e contei tudo. O primeiro encontro em 1953, os anos deixando comida, a lenta construção da confiança, Tara e seu povo, a doença e a recuperação de Luna, tudo. Ele ouviu sem interrupção, seu rosto passando por expressões de incredulidade, admiração e, finalmente, aceitação. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Eleanor, disse ele, sou casado com você há mais de 30 anos. Eu te conheço. Se você diz que essas criaturas existem, então eu acredito em você e eu nunca faria nada para colocar isso em risco. O alívio que me invadiu foi avassalador. Eu carregara esse segredo por tanto tempo e agora esse fardo fora levantado. Ter alguém com quem compartilhá-lo, alguém que acreditava em mim e me apoiava, tornou tudo mais fácil. E agora, parada aqui no outono de 1972, 19 anos depois de tudo começar, olho para o antigo carvalho e a floresta que escurece além, e sinto um profundo sentimento de paz. Esta vida secreta se tornou a parte mais significativa da minha existência. Ela me ensinou que as fronteiras que traçamos entre humano e animal, entre civilização e natureza selvagem, não são tão sólidas quanto imaginamos. A inteligência assume muitas formas. O amor transcende as espécies. A família é definida por laços de cuidado e lealdade, não por genética ou aparência. Tenho 55 anos. E minha vida foi enriquecida imensuravelmente por uma família de seres que a maioria das pessoas acredita existir apenas em lendas. Eles são reais, são inteligentes, são compassivos, e eles têm vigiado estas montanhas, e a mim, por muito mais tempo do que qualquer um sabe. Minhas visitas de segunda e quinta-feira continuarão, enquanto eu for capaz de fazer a viagem e percorrer a trilha. Eles são família agora, uma família estranha, incomum, mas família mesmo assim, e por isso serei eternamente grata.